Pessoal, em uma recente entrevista para a Game Informer, o produtor Masashika Kawata acabou revelando informações bem interessantes sobre o futuro dos remakes de Resident Evil da Capcom, e segundo ele, os remakes de Resident Evil não só estão apenas impulsionando a própria franquia, mas também dando a liberdade da Capcom estar apostando em fazer games mais ousados, e ele acabou citando como exemplo o próprio Pragmata, e não só isso, mas como também ele acabou soltando algumas pistas de como possivelmente a Capcom abordará os seus próximos remakes. Então pessoal, isso e muito mais é o que vamos ver ainda nesse vídeo. Será que com a Capcom apostando todas as fichas no sucesso dos remakes de Resident Evil, isso pode então acabar sendo um pouco perigoso, até mesmo para as outras franquias? Então vamos estar discutindo tudo nesse vídeo de hoje, então sem mais enrolações, bora lá! Fala rapaziada, beleza? Então manos, é o seguinte, e é exatamente isso que vocês viram na introdução. Nesse vídeo vamos falar de tudo, absolutamente tudo que foi divulgado pelo produtor. E vamos lá, remakes de Resident Evil tem um papel importante no futuro da Capcom, revela produtor. Saiba como os remakes de Resident Evil permitem a Capcom lançar títulos todo ano e financiar novos projetos como o Pragmata. Então com certeza esse sucesso absurdo de Resident Evil, não só do Resident Evil 9, mas também como citado na própria matéria, os remakes, com certeza está financiando algum projeto oculto que a Capcom ainda não divulgou. Então vamos continuar aqui, pessoal. Os remakes de Resident Evil não são apenas produtos para nostalgia, eles são o motor financeiro que mantém a Capcom abastecida para produzir jogos originais e ambiciosos, e isso é o que revela o produtor Masashika Kawata em entrevista à última edição da revista Game Informer, detalhando como essa estratégia de revisitar o catálogo clássico sustenta desde a cadência anual da franquia até o desenvolvimento de novas IPs como o Pragmata, né? Ele citando o Pragmata novamente como exemplo. E mano, simplesmente não é de hoje que a gente sabe que um dos pilares principais, ou se não o pilar principal, principalmente hoje em dia da Capcom, é o Resident Evil, é basicamente a mina de ouro dos caras. E justamente o que dá a entender, né, por essas falas aí, principalmente da matéria, a gente tira algumas coisas na minha visão, pelo menos a visão que eu tive primeiramente foi uma coisa meio que preocupante, porque praticamente os caras jogaram toda a responsabilidade dos jogos da Capcom em cima de Resident Evil. Então talvez um jogo ou outro de Resident Evil que acabe não vendendo tão bem, outras franquias com certeza podem ser impactadas. Pelo menos essa foi a primeira visão que eu tive a ler esse pedacinho da matéria, né? Não sei se vocês tiveram uma visão diferente da minha. E justamente, pelo menos pra mim, é prejudicial por esse motivo, e também prejudicial porque pode alguma hora ou outra tá saturando simplesmente a franquia com tanto remake, né, pessoal? Pois justamente a matéria dá ênfase justamente no sucesso dos remakes, né? Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente saiu uma notícia falando que Resident Evil 4 Remake tinha se tornado o remake mais vendido da geração, e com certeza isso daí é um feito catastrófico. Então imagina, pessoal, o quanto de dinheiro o Resident Evil 4 Remake não arrecadou e consequentemente pôde ir para um Resident Evil 9 ou mesmo para um remake agora do Resident Evil Verônica, né? E justamente por isso que eu acho meio preocupante, né? Porque estamos tratando uma franquia sendo como se fosse um pilar principal de uma empresa, né? Então na minha visão isso daí nunca é saudável, porque pode ser que a Capcom meio que imprima Resident Evil daqui pra frente. E eu não tô só falando apenas de remake, mas também sequências, né? Tinha saído matéria também que a Capcom pretendia lançar um Resident Evil por ano, e já sabemos que praticamente tem confirmado, entre aspas, né, segundo os vazamentos, a própria Team Biohazard, Dusk Golem, que os próximos remakes serão Resident Evil 0. Muito se falou também por esses tempos atrás de remake de Resident Evil Revelations 1 e 2, e também o Resident Evil 1 Remake, né? Teríamos nesse meio tempo o Resident Evil 10, né? Ninguém sabe se vai ser mesmo esse o nome do jogo, mas teríamos a sequência do próprio Resident Evil 9. Então praticamente, se isso se confirmar esses vazamentos, a gente meio que sabe já dos planos atuais da Capcom, né? O que ela pretende lançar com o decorrer dos anos, pois justamente ano que vem, se tudo correr como o vazamento tá indicando, já teríamos o remake do Resident Evil 0 sendo anunciado no próximo ano e já saindo no próximo, né, como foi no caso do Resident Evil 9 e também do Resident Evil Verônica. E justamente meu único medo é, com tanto Resident Evil sendo remake, sequência, a Capcom meio que caiu um pouco a qualidade dos jogos, né, fazer com que a qualidade dos jogos caia. Não sei se vocês têm a mesma visão que eu tenho, mas tomara que não. Apesar de tudo, todo o lançamento de Resident novo sendo remake ou sequência me empolga, isso daí é comum. Até mesmo se saísse hoje um remake do Resident Evil 6, que é um jogo que eu não gosto tanto, mas eu ficaria contente, né, ficaria cheio de esperança da Capcom finalmente consertar aquele jogo. Mas pessoal, agora que destrinchamos essa primeira parte, né, eu falei também
bastante sobre minha opinião com relação a essa primeira parte do vídeo. Vamos para a próxima. E vamos lá, pessoal. Masashika Kawata é direto sobre a dificuldade de manter Resident Evil como uma franquia com lançamentos anuais sem recorrer aos remakes. Abre aspas aí para falar dele. Produzir um novo capítulo da saga Resident Evil todo ano seria uma tarefa bastante árdua e difícil, fecha aspas, né? A solução encontrada pela Capcom foi intercalar títulos originais com remake, e essa escolha, segundo ele, não diminuiu o valor dos relançamentos. Eu também concordo, pessoal, em partes, né? Porque tem alguns remakes, como no caso do Resident Evil 3, que foi simplesmente uma catástrofe. Em vez da galera ter adicionado mais coisas, mais skins, ter feito uma rejogabilidade, né? Um fator replay melhor, a galera cortou o conteúdo do jogo. Tanto é que é um dos Resident Evil mais curtos, se eu não me engano. Eu zerei ele pra fazer o 100%, né? Em menos de 3 horas, se eu não me engano. Então foi um remake que foi bem capado pela Capcom. Infelizmente, porque ele tinha todo um potencial, né? A gente já falou disso diversas vezes, pois tinha aquela questão da escolha. Você escolhia se você enfrentava o Nemesis ou fugia dele. Então, dependendo das escolhas que você fazia, né? Algumas coisas aconteciam no desenrolar do jogo de forma diferente. Então, isso aumentava aí muito o fator replay do jogo, né? Até para você rejogar e encontrar cada vez mais coisas novas. Então, o remake tinha uma possibilidade simplesmente absurda. E apesar de ter vendido muito bem aquele remake do Resident Evil 3, a Capcom perdeu uma oportunidade de ouro de simplesmente não esperar o Resident Evil Verônica para ser o melhor remake, né? E ser justamente o Resident Evil 3. Isso, de certa forma, rapaziada, pega bem no ponto que a gente falou anteriormente, né? Sobre a qualidade dos remakes da Capcom tá caindo, com ela querendo fazer um remake por ano, justamente para o remake vender bem e com isso ela financiar novos projetos, né? Sabe, fazer Resident Evil apenas por obrigação para vender, fazer o jogo vender bem e você adquirir, aí sim você tá produzindo o jogo que você realmente quer, como no caso um Pragmata, um Onimusha, outro título da Capcom que tá na geladeira, tipo Dino Crisis. Então, sinceramente, essa daí é a minha maior preocupação, como eu falei com vocês no começo e volto a repetir agora, né? Porque esse tópico também faz sentido e bate exatamente no que a gente já falou anteriormente. Mas é justamente isso, né? Fazer com que a qualidade caia e a partir de agora a gente ter remakes de Resident Evil 3 justamente sendo comuns, né? Naquela estrutura do jogo em si, né? Capcom cortando praticamente o conteúdo de jogos clássicos inteiro, justamente para fazer sentido, né? O jogo sair mais rápido, consequentemente ela imprimir dinheiro para financiar novos projetos. Então, esse daí é praticamente, pessoal, o meu maior medo. E com isso, o produtor acabou meio que confirmando, né, que mais remakes de Resident Evil estão sendo produzidos nesse exato momento, batendo mais uma vez com os rumores e os vazamentos que a gente já vinha abordando há muito tempo aqui no canal, né, sobre Resident Evil 0, Resident Evil Verônica e também o próprio Resident Evil 9. Muita coisa que a gente já vinha abordando no canal aqui com o decorrer dos dias. Então, praticamente ele confirmou, né, que os remakes servem justamente para isso. Então é uma coisa que não vai parar tão cedo, pessoal, até a Capcom de fato, né, acabar com os remakes mesmo. Mas você vê que nem a Capcom acabando, eu acho que vai parar, porque eles estão relançando, né, querendo relançar um remake do Resident Evil 1, que inclusive entrou em estágios iniciais de produção, segundo a própria Team Biohazard, e também falas do Dusk Golem. Mas esse remake em si, até que a gente entende, né, que a Capcom quer trazer o jogo para os moldes tanto do Resident Evil Verônica, Resident Evil 4 e também o Resident Evil 2, com a câmera em terceira pessoa. Então vai ser muito bem-vindo, pessoal. O meu único ponto de atenção com relação a esses lançamentos todos anuais, digamos assim, de Resident Evil é justamente o que a gente já abordou, né, não saturar a franquia, fazer Resident Evil de qualquer jeito. Mas enquanto a Capcom estiver entregando a qualidade de sempre, mano, padrão qualidade do Resident Evil 9 pra cima e de remake o padrão de qualidade do Resident Evil 4, então pra mim tá muito bom que venha mais. Eu simplesmente amo a franquia Resident Evil e não é de hoje, vocês sabem bem disso. Mas mano, eu acho que basicamente é isso, beleza? Esse daí foi o vídeo de hoje, então comenta sua opinião aí no campo dos comentários, que como sempre a gente vai ficar trocando ideia. Do mais, mano, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever